Oi, eu sou o Diego Mascati e nesse dia 1º de maio, em que homenageamos os trabalhadores e as trabalhadoras, eu gostaria de relembrar uma poesia que saiu no volume do Violão de Rua, Poemas para a Liberdade, que foi lançado pela coleção Cadernos do Povo Brasileiro, que era publicado pela editora Civilização Brasileira, naquele contexto de mobilização social e popular anterior ao golpe de 1964. Esse volume foi lançado em 1962 e organizado pelos jovens militantes do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o CPC da UNE, e trazia uma série de poemas engajados de jovens escritores da época. No final, tem um texto de um autor que já era reconhecido, o grande poeta Vinícius de Moraes. O poema chama O Operário em Construção, que começa com uma epígrafe citando o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 8, que é uma passagem bíblica em que narra quando o capeta, o tinhoso, tentou persuadir Jesus de Nazaré. Diz o Evangelho: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E aí começa o poema do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa do homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, enquanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão, prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois, além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse: não! E o operário fez-se forte na sua resolução.
Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário fez esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês serás teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão já nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que teu dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que virão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em um operário construído o operário em construção. E para terminar a minha apresentação, vou cantar uma canção da banda punk Os Excomungados. É a composição. Foi gravada pelo Patife Band nesse vinil e também pelo Pato Fu de Minas Gerais, desse Brasilzão. A canção chama Vida de Operário. Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação. Crescimento da produção e o lucro é do patrão. Semana é do patrão, ganância é do patrão e o lucro é do patrão. Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação. Crescimento da produção e o lucro é do patrão. Semana é do patrão, ganância é do patrão e o lucro é do patrão. Aconteceu uma transformação.
canção.